Olá, olá! Bom sábado para vocês! Vamos aqui de mais um vídeo do quadro Valfré Comenta. Hoje eu quero partilhar com vocês alguns elementos voltados para o jogo e a relação dele também com a cultura, né? Será rápido, vem comigo e acredito que vai auxiliar a gente a entender algumas questões importantes que acontecem até os dias de hoje em nós. Primeira coisa da gente entender quando a gente fala de jogo, né, que ele é a própria manifestação daquilo que é natureza, né? Se a gente olha para a natureza, a gente tem a presença do jogo. Exemplo, quando a gente vê dois animais, ou três ou quatro, brincando entre si, cachorro, gato, macaco, né, bezerro, enfim, qual for o animal, eles brincando entre si. Há ali um divertimento, há um prazer, né? E essa é a função do jogo, né? Despertar esse divertimento, despertar esse prazer ali naquele acontecimento entre um grupo, né? Um grupo. Então, a mesma coisa que acontece com os animais acontece conosco, né? A gente também faz o jogo acontecer em grupo, a partir de um grupo. Mas, voltando ao primeiro elemento, o jogo está na natureza. Ele é antes da cultura, né? Ele acontece antes da cultura. Por que antes da cultura? Porque quando a gente fala naquilo que é cultural, que é que se dá a partir de regras da organização da sociedade, né? Dos tratados, dos alfabetos, né? A determinação de uma língua, tudo isso vai direcionando a organização de uma sociedade. Mas o jogo está antes dessa organização. Por quê? Porque ele está imbricado na natureza. A gente olha para a natureza, a gente vê o jogo. E quando a gente olha para o primitivo, para os nossos ancestrais, eles já faziam esse jogo. E tem total relação com aquilo que a gente pode chamar de ritual, né? Há sempre um movimento de jogo nesse ritual. Por quê? Aí agora eu vou entrar no segundo elemento para entender um pouco melhor. O jogo, ele tem regras próprias. Então, por exemplo, quando a gente vê, né, um jogo de futebol, pensar nos dias de hoje, ele tem regras próprias, né? Quando a gente vê uma apresentação de dança, por exemplo, que trabalha muito o movimento do corpo, coreografias, ritmo, que está envolvido, né, de jogo, sem dúvida, também tem regras, né? E outra questão, por exemplo, quando a gente vai fazer uma brincadeira qualquer, por exemplo, eu vou pegar uma almofada e vou jogar para você. Se você pega essa almofada e joga de volta para mim, né? E aí eu vou perceber se você tá querendo participar do jogo, dessa brincadeira que eu estou sugerindo ou não, né? Se você estiver, eu vou perceber com um sorriso ou não. Se você não quiser, você nem jogar de volta vai essa almofada, né? E isso pode acontecer com, por exemplo, o pique-pega, que é uma brincadeira bem popular na nossa sociedade. Então, basicamente a gente tem que entender, nesse segundo elemento, que o jogo ele estabelece regras próprias. Regras próprias. Né? O pique-esconde, né? Que é uma brincadeira tão popular, né? Eu não sei de que época que ele vem agora, porque eu não tenho estudos a fundo nisso, mas eu acredito que muita gente conhece, né? O pique-esconde. A gente tem regras próprias ali. O importante é a gente entender que todo jogo ele tem regras próprias. Por que ele tem regras próprias? Ele não depende de regras da sociedade, sim de suas próprias regras para que ele aconteça no presente. O jogo é sempre estado presente. Você não está pensando no que você vai fazer, no que você deixou de fazer, né? Você está no presente. Para você participar do jogo, você está no presente. Então, regras próprias faz com que a gente entre nas regras do jogo, participe desse jogo e em algum momento esse jogo finaliza, né? E aí em um dado novo momento, num próximo dia, a gente novamente se reúne e faz esse jogo acontecer. No teatro é muito utilizado o jogo para aquecimentos, para preparação de cena, preparação, né, de voz, de corpo e etc. Então a gente usa muito o jogo como instrumento de ferramenta de trabalho, vamos dizer assim. Então o jogo ele tem regras próprias, né? Tem regras próprias, e um outro ponto que a gente pode entender é, para que essas regras elas
funcione, elas ganhem significado, elas precisam de um elemento-chave, que são quem? Os jogadores. Então isso vai acontecer desde o reino animal como em nós, né? Novamente citando futebol, ou basquete, ou vôlei, que são jogos mais conhecidos massivamente, a gente vê ali, né, os jogadores. Mas se não tiver os jogadores, o jogo não acontece. É basicamente simples e direto assim. Se não há quem joga, o jogo não acontece, né? O jogo não acontece. Para que o jogo se estabeleça no presente, né, com suas regras, ele precisa desse grupo. Ele precisa pelo menos de 2 sujeitos para estabelecer esse presente estado de jogo, vamos dizer assim. Então a gente pode olhar, por exemplo, para as manifestações populares, né, como o jongo, como congado, como Bumba Meu Boi e outros tantos que a gente tem pelo Brasil que tem a presença do jogo ali, dessa relação no estado presente entre um grupo. Um próximo elemento que eu já mencionei no início e só para evidenciar, ele está antes da cultura, mas hoje ele está emergido na cultura. Né? Ele está emergido na cultura, mas a gente tem que entender que quando ele vem à tona, ele é antes cultura. Por quê? Porque ele é natureza, porque ele está na natureza, ele faz parte da natureza. E a gente tem essa necessidade do jogo. A gente sempre está buscando o jogo. Quando não é a nossa efetivação física no jogo, é uma efetivação simbólica no jogo. Por exemplo, é quando a gente está assistindo um filme, por exemplo. Vou dar um exemplo, esse exemplo é mais simbólico agora. A gente sente representado por um determinado personagem, ou uma novela também, ou uma peça de teatro, ou um livro, seja o que for. A gente sente-se representado por aquele persona que está ali, né? A mesma coisa vai se dar quando eu estou assistindo um jogo de futebol. Eu não sou o jogador, eu sou o público, mas eu me sinto como aquele jogador que está ali, né? Eu me sinto representado. Então, o que o jogo que eu estou assistindo, né, acontece, ele me afeta diretamente e assim eu sou impactado, né? E por fim, o quinto, prazer e divertimento. Em resumo, o jogo acontece para nos gerar prazer e divertimento. Né? A gente tem essa necessidade, se a gente olha a história da humanidade, né, desde os nossos antepassados até hoje, a gente tem necessidade de jogo porque a gente precisa trabalhar o nosso lado lúdico. Basicamente é isso. Tá aqui a referência novamente, vou deixar na descrição. Um forte abraço. Olá, espera aí só um minutinho. Olha, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo, ative as notificações, porque a gente atualmente está com 3 quadros, isso mesmo, vídeos novos sempre segundas, quintas e sábados às 11 horas. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só fazer um Pix na direção da poesia@gmail.com. Um forte abraço.